Bom, galera, vamos à última aula do curso subsequente de Português Instrumental com o assunto regência, regência nominal e verbal. Vamos ver a importância deste assunto para o entendimento da língua portuguesa. Aproveitem o vídeo e bons estudos. Então, nós temos aqui a reflexão do relacionamento dos termos na sintaxe. Seja esse relacionamento na concordância ou na regência. Então, aqui, no caso da regência, trabalhar um termo, um verbo ou um nome, vamos falar de concordância verbal ou nominal, e nominal, vai constituir sempre a presença do outro como regente ou subordinado para complementar seu significado sintático. Então, daí a importância do bom entendimento do assunto de concordância nominal e verbal para que nós possamos também aprender as regras, né, de regência nominal e verbal. Então, aqui nós temos o conceito de regência nominal, que vai ser a relação articular, ou seja, vai tratar da articulação entre substantivos, adjetivos e alguns advérbios e seus complementos. Então, no meio disso aí, vai entrar sempre uma preposição. É a isso que se dá o nome de regência nominal. Por exemplo, eu devo falar acostumado a, ou então acostumado com. Ele estava acostumado a essa confusão, então acostumado com essa confusão. Então aqui nós vamos com a primeira parte de uma lista com nomes e preposições requeridas. Assíduo, se está assíduo em alguma coisa e não há alguma coisa. Então essa moça é assídua em todos os bailes. Então se é assíduo, por exemplo, nas aulas e não às aulas. Atenção a ou atenção para. Prestava muita atenção a tudo ou então para tudo. Não convém atenção em tudo. Chute a gol. O jogador treinou muitos chutes a gol. Estava curioso de saber a verdade logo. Deputado por. Elegeu-se deputada pela Bahia e não na Bahia. Equivalente a, equivalente de, produto equivalente ao melhor do mundo, equivalente do melhor do mundo. Falta ao trabalho, falta às aulas. Grudado ao chiclete ficou grudado aos dentes. Liderança sobre, exercia forte liderança sobre o povo. Era moradora em bairro nobre. Então aqui na segunda parte da lista de nomes e suas respectivas preposições regentes, nós temos aqui ódio a, então ódio contra. Não tinha ódio a ninguém ali, ou então não tinha ódio contra ninguém ali. Preferência a ou preferência por. Ele sempre manifestou preferência a um filho, então preferência por um filho. Preferível a. A democracia é preferível a qualquer outro regime de governo. Pressão sobre. O vento faz pressão sobre a janela. Não convém usar em, ou seja, eu não posso falar o vento faz pressão na janela. Cito em. O armazém, cito na rua Paraná, fechou. Esse cito vem de situado, tá, gente? Não convém usar cito a. Agora, falando de regência verbal, vamos ver a relação particular que se estabelece entre verbos e seus respectivos complementos, objetos diretos ou indiretos. Então, essa relação vai ser sempre marcada por uma preposição no caso dos objetos indiretos, como veremos. Então, a seguir, nós veremos uma lista de verbos com suas respectivas regências que podem variar se tiverem diferentes usos e sentidos. Aqui nós temos o verbo agradar sendo regido diferentemente de acordo com o seu sentido. Se o sentido do verbo agradar for contentar, fazer carinhos ou mimar, então a mãe agradava o filho caçula. A mãe agradava muito o filho caçula. Certo? Então ela como se fosse acariciava o filho caçula, mimava o filho caçula. Você pode substituir mentalmente aí. Como transitivo indireto, no sentido de satisfazer, ele vai pedir a preposição a. Então a peça teatral não agradou muito ao público. Então ela não satisfez
ao público. Então aqui nós temos o verbo agradecer como verbo transitivo direto e indireto, sendo o objeto direto sempre uma coisa e o indireto geralmente uma pessoa, uma instituição. Então, de que coisa nós vamos falar no exemplo da preferência? E o objeto indireto vai ser os clientes. Então, a gerente agradeceu a preferência e o apoio aos clientes. Aqui nós temos o verbo aspirar como transitivo direto, vai significar sorver, inalar ou absorver. Então a criança aspirou por muito tempo o ar poluído. Já quando aspirar vem de aspiração, alguém aspira, almeja, deseja muito alguma coisa, ele vai pedir a preposição a. O aluno aspirava a uma vaga na Universidade Federal. Não aceita-lhe o lhes como complemento, apenas a ele ou a ela. Então, são dois casos aí da transitividade do verbo aspirar. Então aqui nós temos três casos do verbo assistir. O primeiro como transitivo direto e os outros dois como transitivo indireto. Então, como transitivo direto, ele vai significar ajudar ou socorrer. Como no exemplo, o filho assistiu o pai, é a mesma coisa que o filho ajudou o pai, o filho socorreu o pai. No caso de ver ou ser espectador como transitivo indireto, ele vai pedir a preposição a, como no caso de caber. Também pede a preposição a. Então, não assistiu ao jogo. E esse é um direito que assiste à moça. Então aqui nós temos o verbo atender quando o complemento for pessoa ou coisa. Quando for pessoa, eu posso reger esse verbo com o ou com ao. Então o gerente não atendeu ao cliente, então o gerente não atendeu o cliente. Pode ser os dois. Quando o complemento for coisa, ele vai pedir a preposição a. Então a moça atendeu ao celular bastante nervosa. Já aqui nós temos atingir com uma única regência que é a preposição o. Então o funcionário atingiu o auge da carreira. Temos aqui o verbo compartilhar com a orientação de não usarmos a preposição de, já que ele sempre se liga diretamente ao objeto, como no exemplo, sempre compartilhei as suas ideias. Nós temos aqui a orientação sobre o verbo comunicar. A primeira orientação lá no final é que não pode usar a preposição sobre, não se diz que comunicou sobre a suspensão, né? Ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto, então eu comunico alguma coisa a alguém. Então, comunicar o que? A suspensão. A quem? Ao aluno. Então, a diretora comunicou a suspensão ao aluno. Então, aqui nós temos o verbo esquecer no sentido de não lembrar e no sentido de ter esquecido em algum lugar. No caso de esquecer em algum lugar, nós temos aqui esqueci alguns documentos importantes, ou seja, não lembrei, sim, eu não trouxe, né? Esqueci-me de alguns documentos importantes, né? Então aqui eu não lembrei, simplesmente, não implica que eu não trouxe. Então nós temos aqui o lembrete de quando se dá ao esquecido a função de sujeito. Então esqueceram-me os documentos importantes. Então essa é a construção clássica que também ocorre com o verbo lembrar. Já aqui nós temos o verbo implicar com três sentidos, no sentido de acarretar, no sentido de envolver-se e no sentido de ter implicância. Então no sentido de acarretar, ele vai ser transitivo direto, então a ausência implicou a sua demissão. No sentido de envolver-se, ele vai ser pronominal. Então o rapaz implicou-se em contrabando de armas. E no sentido de ter implicância, a preposição vai ser com. Então a garota implicava com todos. Então aqui tanto o verbo morar quanto o verbo residir vão ser regidos pela preposição em. Então moro em Rondônia atualmente, mas residia na Bahia. Então é incorreto usar a preposição a. Então aqui nós temos o verbo namorar, que eu me arrisco a dizer que é um dos mais, digamos que, utilizados incorretamente com respeito à regência, hein? Não se diz namora com, tá?
Você namora alguém, então ele é transitivo direto sempre. Você namora essa garota e não você ainda namora com essa garota. Então aqui nós temos tanto o verbo obedecer quanto o verbo desobedecer vão ser transitivos indiretos e vão ser regidos pela preposição a. Ele não obedeceu ao regulamento e foi punido porque ele desobedeceu às placas de sinalização. Já o verbo pedir vai ser transitivo direto e indireto, então vai ser usada a preposição a para o objeto indireto. Pedimos o que? Uma indenização ao governo. Não se usa a preposição para, a não ser que haja ideia de licença ou permissão. Então, o aluno pediu para sair da sala. Então, nesse caso, é admissível aí a utilização da preposição para. Então aqui nós temos o verbo pisar sendo transitivo direto, por isso não se usa a preposição. Então aquelas placas não pise na grama que nós víamos quando éramos crianças, ainda hoje vimos algumas, estão todas incorretas. Então o correto é não pise a grama. Então aqui nós temos também preferir como objeto direto e indireto. Então eu vou preferir alguma coisa a outra coisa. Por exemplo, eu prefiro o vatapá à feijoada. Então aqui nós temos o verbo proceder como transitivo indireto, sendo regido pela preposição a. Como no exemplo, o juiz procedeu ao julgamento ontem. Já aqui o verbo querer vai ser transitivo direto, no sentido de desejar, não quero a sua presença aqui. E vai ser transitivo indireto, no sentido de estimar, a gostar, e vai exigir a preposição a. Então a garota quer muito ao namorado. Aqui nós temos o verbo reparar também como transitivo direto, no sentido de consertar. O próprio marceneiro reparou a fechadura da porta. E no sentido de observar, ele vai ser transitivo indireto. E a preposição usada vai ser em. Repare sempre no exemplo de seus pais. Da mesma forma, responder também vai ser transitivo direto e indireto. Como transitivo direto, ele vai ter o sentido de dar respostas grosseiras. Quando o garoto respondeu à mãe, levou um tapa. Já no sentido de dar uma resposta, responder uma pergunta, ele vai ser transitivo indireto e vai ser usado com a preposição a. Então, respondi aos e-mails da empresa. Já que nós temos o verbo revidar sendo usado como transitivo indireto e utilizado com a preposição a. Então, revidou a agressão. Então, nós temos aqui tanto o verbo simpatizar quanto o verbo antipatizar sendo usados como transitivos indiretos e usados com a preposição com. E não são pronominais, tá? Então, não vai se usar pronome aí como no caso do verbo esquecer, por exemplo, esqueci-me, tá? Simpatizei-me não, tá? Não posso falar dessa forma. Então, simpatizo com suas ideias, mas antipatizo com o seu comportamento. Já o verbo sobressair vai ser transitivo indireto e usado com a preposição em. Também não é pronominal. E o exemplo é: nunca sobressaí em matemática. Eu não posso usar nunca me sobressair. Por isso cursei letras. Aqui o verbo torcer vai ser transitivo indireto, usado com a preposição por. A minha família sempre torce pelo meu sucesso. E a observação de que não se deve usar com a preposição para. Já tanto o verbo usufruir e desfrutar vai ser transitivo direto, portanto não se usa com a preposição de. Então o primogênito sempre usufruiu os bens da família. No entanto, o filho caçula não desfrutou nada. Finalmente nós temos o verbo visar sendo transitivo direto no sentido de por visto, apontar para, ou seja, já visei o cheque, o policial visou o alvo, né? E no sentido de desejar muito ou almejar, ele vai ser transitivo indireto e usado com a preposição a, ou seja, esse candidato visa ao cargo mais alto da empresa. Então aqui nós temos a observação de que os verbos e expressões que dão ideia de movimento sejam usados com a preposição a. Então, cheguei a Salvador e fui ao meu hotel. Então, voltei ao meu apartamento bastante nervosa.
Então aqui nós temos a observação de que os pronomes oblíquos átonos, ou seja, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, eles vão atuar basicamente como complementos verbais. E em relação aos verbos, eles podem assumir três posições. A primeira é a próclise, quando ele vem antes do verbo. Ou, por exemplo, não me agrada essa situação, não me, né? Agrada, está antes do verbo aí. Ele pode ficar depois do verbo, ou seja, como ênclise, apresento-lhe meu novo namorado. Ele pode ser uma mesóclise, quando ele é intercalado no verbo, que deve estar no futuro do presente, ou no pretérito do indicativo. Por exemplo, dar-lhe-ei uma boa notícia hoje. Nós temos como resumo aqui a importância da regência verbal e da regência nominal, bem como a importância da colocação dos pronomes, de pronomes. Então, esse conteúdo também procurou mostrar o valor da palavra sob o ponto de vista sintático, ou seja, das suas relações, né, no interior das frases, períodos e orações. Então, esse valor sempre exigirá a presença do termo que a complemente, podendo ou não admitir mais de uma regência. E aqui nós encerramos o conteúdo de português instrumental do curso subsequente de Aquicultura. Bons estudos a todos.